desafio, né, uma liderança ser desafiada a esse tipo de situação, uma liderança ser desafiada a trazer mais diversidade, a trazer uma inteligência emocional maior, está muito conectado também com a cultura organizacional, né? O quanto a empresa consegue agregar tendo uma cultura organizacional que possibilite essa questão. Trazendo até um paralelo, a gente hoje vê exemplos e eu acho que o segmento de empresas de tecnologia traz, às vezes, bons exemplos nesse sentido de serem mais modernos, ter uma cultura mais clara, onde todo mundo sabe qual que é a cultura, o propósito da empresa. E às vezes também tem empresas mais tradicionais, onde isso não é tão claro, mas ainda que se respeita, ainda que se tem um ponto que acaba acontecendo. E também tem empresas que parecem que vivem em outra década. Por conversar com muitas dessas empresas, e eu vou dizer que eu já respondi questionário, por exemplo, para saber o como nós estávamos nos preparando como desenvolvedora de software para que o nosso sistema fosse inclusivo para um deficiente visual. E empresa exigindo isso da gente para que a gente fosse um fornecedor. E ao mesmo tempo já conversei com empresas onde a gente percebia nitidamente que os gestores tinham medo de levar para o dono, tinham medo de levar uma ideia nova, uma sugestão para o dono, para o acionista principal, até mais comum em algumas empresas que têm uma cultura mais fechada, né? Então, assim, são dois paralelos, há um abismo de realidade entre essas duas empresas. Então, falando um pouco de cultura organizacional, né, acho que o papel até de um líder de controladoria, né, como é que você vê esse ponto? Como é que você enxerga, né, essa visão da cultura organizacional no mundo corporativo hoje? Assim? Eu acho que a gente é a cultura da empresa, tá? Você é a cultura da sua empresa, eu sou a cultura da empresa em que eu trabalho e tudo mais. Quando você traz que a ética, na verdade, é o básico, é o feijão com arroz, é o que deveria ser feito por todos e isso deveria ser ok, o mínimo, né? Eu acho que começa por aí. Então eu penso o seguinte, a gente precisa entender a cultura da empresa, naturalmente, mas a gente precisa ser a cultura da empresa no nosso dia a dia. Se a cultura da minha empresa é ser apoiadora da diversidade, por exemplo, eu também preciso ser apoiador da diversidade. Não só na fala, mas também na minha ação, né? Isso é muito importante. E aí a gente multiplica a cultura da empresa, né? Ela tem que ser linear no trato com o fornecedor, no trato com o cliente, no trato interno, em todas as suas tratativas, né? Lembrando de novo, no fim do dia sempre é uma pessoa interagindo com outra pessoa. Ah, Felipe, mas tem um monte de chatbots por aí que fazem atendimento. Bem, quem desenha um chatbot é uma pessoa. Então, por trás daquele chatbot tem um script que foi feito por uma pessoa. E o chatbot talvez não consiga resolver o problema, invariavelmente você vai ter que interagir com essa outra pessoa. Então, eu acho que isso é importante. E quanto mais se conversa, quanto mais se discute sobre essas questões, quanto mais o mundo também nos demanda essas adaptações nas empresas, mais convergentes para um mundo melhor nós vamos, né? Quando todos aceitam falar. Agora, uma coisa que é bem interessante aqui é o seguinte, quando não existe esse fit da pessoa com a cultura da empresa, tudo bem, ela é livre para procurar outro lugar. Ela deveria procurar outro lugar, porque dificilmente ela vai ser feliz ali. E quando ela não é feliz ali, não tem esse fit com a cultura da empresa, isso contamina todos, né? Não é um efeito positivo. Então é bem importante a pessoa ter claro o que ela quer. Para ela, o que faz sentido para ela poder reverberar isso na sua ação, na sua fala, nas suas entregas, né? Eu penso aí o líder como um catalisador da cultura da empresa e também a peça-chave para entender na equipe dele aquelas pessoas que têm fit com a cultura da empresa e as que não têm. E aí tomar as ações necessárias, né? Que serão boas para ambos no fim do dia, né? Claro que cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, mas eu acho que diálogo e comunicação para tornar a cultura um organismo vivo no dia a dia das empresas é necessário. Não vou dizer nem que é básico, tá? É necessário para a sobrevivência da empresa isso. E das equipes. Sem dúvida. Eu vou trazer um pouco de uma experiência nossa aqui, né? A Rendit hoje tem uma cultura bastante aberta com todos os seus colaboradores. A gente aqui compartilha, inclusive, todo o nosso planejamento e resultados a cada 3 meses com todo o time. A gente mantém tudo muito aberto para que a gente consiga trazer voz, para que a gente consiga trazer também
uma liberdade das pessoas sentirem à vontade, por elas verem, por exemplo. Então, a cada 3 meses nós temos uma reunião, nós chamamos de trimestral, né? Então, onde ela é compartilhada com todos os colaboradores, a gente faz dinâmicas para que todo mundo possa dar voz, todo mundo possa trazer sugestões, e realmente para que a gente consiga integrar o time nessa cultura, para que todos saibam o objetivo final da empresa, para que todos saibam os objetivos dos próximos 3 meses, do próximo ano e assim por diante, para que todos vejam o resultado que foi construído dos últimos 3 meses ou do ano anterior, né? Mas principalmente as integrações, são as dinâmicas que nós temos nesse encontro trimestral, eles favorecem a cultura. E eu diria que hoje, de uma trimestral, nós temos normalmente um tempo de 20% do tempo que nós vamos utilizar com a equipe, ele é para falar de resultado e de estratégia. Os outros 80% estão muito mais focados realmente em dinâmicas, em integração entre todo o time, né? E a gente vê que agrega, e realmente agrega e filtra. Às vezes tem pessoas que não estão naquele ambiente e elas, inclusive, saem falando, olha, não é bem o que eu buscava, não. E a própria empresa, às vezes, sente isso. Mas tudo acontece de uma forma muito mais natural, né? É quase que orgânico, vamos dizer assim, a gente não percebe, né? Então, acho que são pontos bem legais para quando a gente fala de cultura, e eu diria que isso pode ser algo da organização e da área. Porque, por exemplo, hoje com o meu time, a gente tem uma outra atividade semanal que a gente faz, é uma atividade de 45 minutos, onde uma vez por semana é eleita uma pessoa para debater sobre um tema, com a equipe, com o time. Então isso só no meu time. O maior ganho que nós temos dessa experiência, né, que a gente dedica aí, é realmente a sinergia entre o time e o amadurecimento. Por exemplo, no meu time eu tenho, acho que a pessoa mais nova tem 19, a mais experiente tem 55 anos, por exemplo. Eu tenho pessoas, eu tenho um contador na minha equipe, eu tenho um ex-desenvolvedor na minha equipe, eu tenho uma pessoa que veio da área de marketing, uma pessoa que veio da área de administração, então realmente é bem misto, vamos dizer assim. Mas esses 45 minutos que a gente passa semanalmente juntos, mesmo que com tema livre, ele gera uma maturidade na equipe e gera um contraponto muito importante, que todos sabem que tem voz, né? Então eu vejo às vezes sendo qualquer distinção que seja, a gente não faz, não importa se é uma mulher de 19 anos ou um homem de 50, ou enfim, não importa. Na hora que foi determinado aquele tempo e que nós vamos ouvir aquele colega, todos param para prestar atenção, para ouvir, para debater aquele tema. E isso gera uma troca muito rica hoje para o nosso time, né? A gente percebe que quando a gente faz essa reflexão e faz esse debate, o amadurecimento é do time inteiro. Então acho que isso é um exemplo assim, bem bacana que a gente utiliza aqui internamente. E eu acho que hoje esses exemplos eles estão ligados, né, tanto à cultura quanto à inclusão. E eu queria ver de você também se você já vivenciou alguma prática, algum ponto legal assim também que contribui para essas questões. Essas práticas de provocações periódicas da equipe, né, com dinâmicas ou até troca de conhecimentos, inclusive em assuntos não necessariamente relacionados à empresa ou à área, são muito boas, né, como a que você acabou de trazer. Elas enriquecem muito o repertório da equipe, né? Poder de resposta, as pessoas se sentem bem. Isso daí que você colocou agora, esse exemplo, é a cultura como organismo vivo, né? Você tem aí, dentro do mesmo contexto, diversidade, inclusão e integração, num processo cíclico, em que se renova sozinho, como você falou, é orgânico, é natural, né? É benéfico, isso é excelente. Eu gerenciei já uma equipe de FP&A que a gente tinha uma dinâmica bem similar a essa. A gente também tinha, só que lá a gente fazia mensalmente, né? Mensalmente a gente escolhia um assunto, não necessariamente relacionado à área, nem à empresa, então poderia ser um assunto aleatório. Por exemplo, vamos falar de Covid-19. Todos estudávamos, e ali na hora a gente escolhia um para falar sobre esse assunto. Na verdade, ele apresentava o que ele leu e a gente debatia, né? E isso a gente fazia junto com o café da manhã. Então a gente fazia um café da manhã descontraído, normalmente nas sextas-feiras.
A gente escolheu uma sexta-feira do mês para fazer esse momento. Ali eu era gerente de 3 áreas, né? A gente tinha tesouraria, controladoria e contabilidade na mesma gerência. Então as pessoas dessas 3 áreas envolvidas, também vários homens, várias mulheres, idades distintas. A mais nova devia ter 16 ou 17, era estagiária, né? E o mais velho tinha 50 anos. Então também tínhamos diversidade viva ali naquele contexto. E são boas, se você parar para pensar, são atividades com um custo baixo, um impacto alto, que gera engajamento do time, né? Na empresa em que eu atuo atualmente, o nosso gestor, logo que assumiu a área, ele convocou uma reunião de team building. A gente foi para um hotel, isso pré-Covid, tá? Isso tem uns 2 anos e meio. E a gente fez um dia inteiro de integração com a equipe. Atividades, a gente contratou uma empresa de RH, né, especializada nisso, e foi super rico, porque ali a gente pôde trocar experiências, conversar. Ali não era o gerente de contabilidade com o estagiário, com o analista, com o especialista, com a coordenadora. Eram 30 seres humanos interagindo entre si. Eu acho que esse é o principal ponto. E como a gente conversou, né, ao longo dessa conversa, a gente tem carreiras hoje que não são mais hierarquizadas. Então, hoje você é gerente, amanhã você é sócio, depois você é analista, depois... Como as coisas mudam muito rápido, esse rótulo que se dá aos cargos hoje também, quando a gente leva para um lugar em que isso não faz diferença, a gente gera um engajamento enorme nas equipes. Né? Isso é muito importante, isso é muito forte hoje em dia. Né? Eu tenho visto empresas grandes, né, especialmente lá do Vale do Silício, fazendo um processo interessante de coaching. Eles chamam de um coaching reverso. É um profissional muito sênior pedindo para um profissional júnior ser o coach dele. Ensinar coisas novas, basicamente, jeitos novos de pensar e de agir. Eu não experimentei isso ainda, mas eu confesso que eu tenho interesse, porque eu tenho 32 anos, se eu pegar um profissional que tenha 20, 21, ele vai me ensinar um monte de coisas que eu não sei, que vão me agregar. Coisas de vida, de experiências, que ele teve acesso diferente do que eu tive. Entende? Eu acho que isso enriquece demais tudo. E as pessoas se sentem mais à vontade para contribuir, para propor soluções no dia a dia, né? O que a gente traz com isso, eu penso? Capacidade de inovar. Capacidade de pensar fora da caixa, completamente fora da caixa. Capacidade de responder problemas de formas diferentes. Podem ser melhor, podem ser pior. Só vamos saber testando, experimentando. Quando você permite que qualquer um da equipe traga soluções, você enriquece demais o poder dessa equipe. Sem dúvida, Felipe. Acho que esse é o grande ponto mesmo, né? E até você trouxe um tema que a gente acabou nem falando, mas eu vou comentar, né? Você trouxe a gente fez essa integração pré-Covid, né? E eu diria que a gente potencializou a nossa ação pós-Covid, porque também a nossa empresa vem crescendo bastante e chegou no momento que 60% da minha equipe era nova e as pessoas não se conheciam. Inclusive, eu acredito que algumas pessoas chegaram a atuar talvez por quase 1 ano sem nunca ter se visto pessoalmente, né? Então, quando a gente começou a fazer essa ação semanal, a gente pôde permitir, não, eu faço parte daquela equipe, eu me sinto daquela equipe, eu conheço as pessoas que estão ali, talvez não conheço presencialmente ainda, mas eu tô toda semana pelo menos tendo algum ponto de contato, ou tendo uma forma de conhecer um pouco mais cada pessoa. E realmente, acho que foi algo que agregou muito pra gente, até pelas circunstâncias, né? Então, acho que até a questão do tempo, da quantidade de vezes, tudo isso tem que estar muito adequado à necessidade, acho que não é uma regra mesmo, né? É a necessidade de cada equipe, de cada time. E como eu falei, assim, a gente sentiu esse ponto de ampliar um pouco esses encontros justamente porque a equipe não se conhecia. E aí, quando a gente fala de um time está buscando o mesmo resultado, né? Então não importa que às vezes tem uma atividade que está no início de um processo, o outro tem uma atividade no final do processo, mas o processo é o mesmo de um time, né? Então, muitas vezes essa inclusão e essa abertura, ela conseguiu possibilitar com que o nosso time se integrasse e que, inclusive, conseguisse fazer com que cada um quebrasse as suas barreiras dentro do processo, por se conhecer um pouco mais, né?